Queria, então, dar bom dia a todos. Mais uma vez, a gente aqui fazendo uma transmissão no Instagram, no Facebook, no YouTube da FADISP. Nessa manhã, a gente está recebendo também para os nossos alunos da turma de mestrado em Direitos Humanos, lá da PUC de São Paulo, na disciplina que a gente ministra em conjunto com o professor titular, o professor Wagner Balera, que também está acompanhando a gente aqui nessa manhã. A gente tem a honra e o prazer de receber o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O ministro Reinaldo, para quem não sabe, é juiz de carreira, foi juiz estadual, juiz federal, desembargador federal, ministro do STJ, fez o seu mestrado na PUC de São Paulo, seu doutorado conosco na FADISP, seu pós-doutorado na Universidade de Coimbra, é professor da Universidade Federal do Maranhão, tem ministrado palestras e aulas no mundo todo. A gente já teve o prazer e a honra de recebê-lo na nossa Summer School em Siena e também no Congresso de Direitos Humanos lá em Valladolid, na Espanha. Um querido amigo, um grande professor, um grande pesquisador. Para a gente, de fato, é um prazer poder recebê-lo aqui nessa manhã, ministro Reinaldo. Muito obrigado pela sua generosidade e humildade de aceitar o nosso convite em estar aqui, não só com os nossos alunos de graduação, mestrado, doutorado, mas também outras pessoas aqui participando nessa manhã conosco para ouvi-lo falar sobre um tema tão importante, né, que é o momento que a gente vive, e Vossa Excelência já previu isso daí lá atrás, trabalhando num tema tão delicado quanto é a fraternidade, colocando ela como uma categoria jurídica e agora utilizando-se desse instrumento jurídico para fazê-la aplicar num momento tão delicado que a gente vive como esse de instabilidade sanitária, social e também emocional que a gente vive, né? Todo mundo tendo que enfrentar grandes barreiras nas suas vidas pessoais e profissionais, que a gente espera que passe o mais rápido possível, todo mundo com a maior segurança e saúde possível. Prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, ministro. Muito bom dia a todas e a todos. É uma grata satisfação voltar à FADISP e à PUC de São Paulo, essas duas instituições que forjaram a minha vida acadêmica e a minha formação na pós-graduação, e para as quais eu faço as maiores homenagens. Na verdade, o mundo da academia é o mundo da pluralidade. E pude conviver, tanto na PUC de São Paulo quanto na FADISP, com ideias que se contrastavam, mas que se respeitavam e que admitiam o diferente. Por que falo isso logo no início? Porque esse tema que eu vou abordar é um tema que fala da alteridade, do respeito às diferenças, do respeito ao outro que existe e que também merece igual respeito àquele que eu, como ser humano, desejo receber. E quando nós pensamos nisso, eu não posso deixar de prestar todas as homenagens ao meu queridíssimo amigo, orientador, Tiago Matsushita, e, da mesma forma, ao queridíssimo Lauro. Foram dois professores que me acompanharam muito de perto, tanto na fase de mestrado quanto de doutorado. Portanto, são duas pessoas que eu tenho na melhor conta, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista pessoal, como seres humanos que são e que fomentam realmente o crescimento dentro da academia. Quando nós falamos em princípio constitucional da fraternidade, e que eu venho trabalhando praticamente desde o início desse século e mais decisivamente em 2008, 2009, 2010, e a partir daí
até que no doutorado eu resolvi enfrentá-lo de forma pura, vamos dizer assim, como referencial, como marco teórico para a minha tese de doutorado. Porque no mestrado trabalhei com a mediação e conciliação, tendo como pano de fundo esse princípio. Mas esse princípio ele nunca se fez tão presente como uma necessidade humana do que nos dias atuais. Hoje, senhores, são quase 5 milhões de pessoas acometidas dessa enfermidade que nem nós sabemos exatamente que caminho trilhar. São 4.867.000 pessoas acometidas da Covid-19 e mais de 321 mil pessoas falecidas em função dessa doença. O Brasil, infelizmente, chegou à medalha de bronze dentro do número de pessoas acometidas. Somos mais de 262 mil pessoas acometidas de Covid-19 hoje no Brasil, com mais de 18 mil pessoas falecidas decorrente dessa enfermidade. Isso nos diz alguma coisa, ao ponto do ministro Luiz Roberto Barroso, em artigo publicado pela Conjur, perguntar para nós como nós podemos sair do desastre humanitário, da pandemia, mais ricos como cidadãos. A pandemia nos tornou iguais no sentido de que todos nós estamos submetidos a um perigo dentro da esfera da saúde pública. Mas essa igualdade ela é muito relativa, porque a igualdade é quanto à enfermidade, mas a igualdade quanto ao tratamento, a igualdade quanto à recepção de cuidados, ela não é tão igual. Basta lembrar que mais de 12% da população brasileira não tem habitação. Não é habitação não condizente, não tem habitação. Portanto, só aí já vai o primeiro pilar do tratamento da pandemia, o isolamento social. Isso nos preocupa porque o século XIX foi tido como o século da busca da liberdade. O século XX foi dito como o século da busca da igualdade. Então, esse século XX ainda não terminou, né? E o século XXI é aquele que se abre para todos nós como o século da busca da fraternidade. Por que falo em fraternidade? Porque é mais do que solidariedade. A solidariedade todos nós construímos dentro dessa perspectiva de olhar o outro e dar ao outro e propiciar ao outro aquilo que está nos sobrando, né? A fraternidade não. A fraternidade vai além, embora constitucionalmente sejam sinônimos, em termos constitucionais, mas termos semânticos não. A fraternidade nos torna irmãos, que brigam, que não se suportam, que se suportam, que se amam e que demonstram a vida. Daí porque esse tema é um marco teórico tão importante para todos nós. O grande pensador chileno, que não é do direito, um neurobiólogo, Humberto Maturana, quando diz que o viver democrático é uma obra de arte, não tem que ver com eficiência, não tem que ver com a perfeição, tem que ver com o desejo de uma convivência fraterna. Isso na obra A Democracia é uma obra de arte em 1993, quando Maturana comentou nesse sentido. Da mesma forma, dois pensadores, o Chung Han, na Sociedade do Cansaço, e Bauman, na Modernidade Líquida, nos fazem refletir a respeito de uma sociedade que se afasta de cada vez mais tanto daquilo que nós pensamos como
duradouro, tanto daquilo que nós pensamos como sociedade que se diz em desempenho. Han lembra que nós nos tornamos empresários de nós mesmos, empresários de si mesmo. Bauman lembra que vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar. E isso é posto em xeque neste momento, em que todos nós nos recolhemos em nossas casas ou nos lugares que são possíveis de estarmos em isolamento social. E aí, nós construímos, evidentemente, o resgate desse terceiro princípio da Revolução Francesa, apenas para ficar num período histórico mais recente, e não ir a Aristóteles, a Platão, a Sócrates, para discutir essa questão da fraternidade. E essa fraternidade já encontra o primeiro obstáculo no mundo, mesmo com a Revolução Francesa, aquela revolução que se disse para retirar a aristocracia do sangue, para colocar no seu lugar o poder daqueles que produziam, mas ao mesmo tempo excluído os párias, e entre os párias as mulheres. Portanto, já nasceu não tão igual historicamente, mas nasce com uma importância impressionante. Alguns, ou o mundo do direito, teve muita resistência a esse conceito de fraternidade, exatamente porque o coloca no mundo das religiões, da moral, de outras ciências sociais. Mas, se você for estudar a ideia e fazer um percurso da ideia de cultura, da cultura no mundo, da cultura do Brasil, nós vamos verificar que a fraternidade é, sim, uma categoria jurídica, a partir da ideia de alteridade e a partir da ideia do paradigma relacional. Ou seja, a fraternidade sai do mundo religioso, sem sair, porque ela é também, né? Mas entra numa dialética da chamada secularização, sendo tornada uma categoria política e diretamente ligada com a deliberação democrática, a participação cívica e a concretude dos direitos humanos. Evidentemente que alguns de vocês poderão dizer: mas como? Como fazer com que a fraternidade se torne, dentro dessa perspectiva, uma categoria jurídica? É aquilo que o nosso ministro poeta, Carlos Aires de Brito, nos leva à reflexão de que existe, sim, o constitucionalismo altruísta ou constitucionalismo fraternal. Seja com o nosso preâmbulo da nossa Constituição, que nos convida à construção de uma sociedade fraterna, com soluções pacíficas para as controvérsias, seja na perspectiva do artigo 3º da nossa Constituição, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E aí solidariedade e fraternidade se encontram como sinônimos para fins constitucionais. Seja também na descoberta da dignidade da pessoa humana. Mas alguns poderão dizer que falta teoria, que falta marco teórico, jurídico a respeito da fraternidade. Para tanto, não vamos nem precisar de estudar o aspecto historicista ou a história da fraternidade. Vamos apenas verificar a teoria geracional dos direitos fundamentais, produzida nesse ponto por Vazac, mas trazida para o Brasil por um dos maiores constitucionalistas ainda vivos no direito brasileiro, que é o professor paraibano, e que fincou os pés no Ceará, o professor Paulo Bonavides. Quando ele traz a teoria geracional dos direitos fundamentais, colocando
exatamente a perspectiva da influência do direito natural e dos iluministas na primeira geração de direitos para a liberdade, a geração dos direitos sociais, econômicos e culturais na segunda geração de direitos e os direitos fundamentais relacionados à paz, ao meio ambiente, ao destino da humanidade, ao desenvolvimento econômico sustentável, que é o direito da terceira geração. Alguns dirão que essa teoria peca porque usa o termo geração, e uma geração não pode suplantar a outra. Acabei de dar o exemplo de que o século XX não acabou na busca da igualdade, mas elas se completam, né? Uma geração completa a outra. Portanto, nós podemos usar, ao invés do termo geração, usar o termo dimensão, a teoria dimensional dos direitos fundamentais para aqueles que querem, evidentemente, examinar com mais profundidade a teoria geracional. Essa teoria geracional, evidentemente, para fins didáticos, ela é muito importante para todos nós, porque nos dá a concepção teórica do princípio da fraternidade e a sua introdução como categoria jurídica, mas é preciso lembrar que até mesmo a teoria geracional hoje vem sendo questionada e já se pensa numa quarta geração de direitos relacionada ao aspecto ético, em função da manipulação genética, da bioengenharia, da biotecnologia, ou a quinta geração de direitos relacionada a esse momento da chamada rede www, a rede da internet, da cibernética, que nos torna efetivamente partícipe do mundo globalizado e, ao mesmo tempo, muda conceitos até mesmo do direito penal, do direito civil, do direito econômico, do direito penal, conceitos de territorialidade, do momento do crime, do lugar do crime, já que num crime cibernético nós podemos, com um clicar, produzir resultados na China, ou na Arábia Saudita, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou onde for. Portanto, agora já podemos enfrentar o tema da progressiva formação desse Estado fraternal, que veio transcender o Estado social e veio superar, acolhendo o Estado liberal. Carlos Aires de Brito diz que o constitucionalismo fraternal alcança a dimensão da luta pela afirmação do valor desenvolvimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E alguns de vocês dirão, mas isso é invenção brasileira? Será que o senhor não está tentando repetir aquilo que o Papa Fraterno, o Papa Francisco, vem dizendo tanto? Ou que João Paulo II, ou que outros autores ou doutrinadores de outras ciências vêm dizendo? E eu recordo que esse movimento ele não é um movimento do constitucionalismo fraternal que está fora do alcance do direito internacional, a começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a começar pela declaração de que resgata o espírito de fraternidade. A Constituição Portuguesa, de forma textual, de 1976, com a reforma de 89, é clara em seu preâmbulo, é clara em seu artigo 1º, na construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais fraterna. Da mesma forma, a Constituição Italiana, de 48, no seu artigo 2º e no seu artigo 4º, resgata o conceito de solidariedade política, econômica e social. E a Constituição Francesa, o berço da Revolução, a Constituição de 58, diz que o lema da República é liberdade, igualdade e fraternidade. E diz que a fraternidade, a igualdade e a liberdade é reconhecida não só no povo francês, mas nas populações ultramarinas. Da mesma forma,
a Constituição Espanhola, que não foi tão clara em relação à fraternidade no seu início, a Constituição de 78, mas que no artigo 45, quando toca no aspecto ambiental, ela resgata de maneira textual o pacto de uma solidariedade voltada para o uso racional dos recursos minerais e da necessidade de uma consciência ambiental coletiva. Portanto, senhores, seja do ponto de vista internacional, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista da nossa Constituição, artigo 3º e preâmbulo, e a pleiade, a enumeração do artigo 5º e de tantos outros artigos, nós temos a fraternidade como uma categoria jurídica. Mas muitos de vocês poderão dizer para mim, evidentemente, que isso é muito pouco. Vivemos um país que vem da civil law, mas que caminha no rumo da common law. E esse país exige, para que um determinado instituto seja categoria jurídica, este país exige que esse instituto seja reconhecido pela boca da lei, pelos juízes. E, portanto, vocês poderão dizer para mim que isso não se vê em relação à fraternidade. Lê do engano. Se nós pegarmos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é toda recheada, já, felizmente, do marco teórico da fraternidade. A começar pela ministra Carmen Lúcia, quando precisou que o Supremo Tribunal Federal dissesse que os idosos têm direito a transporte coletivo, público, foi preciso que o Supremo dissesse que aquela norma era autoaplicável, com 65 anos, e não esperasse o Estatuto do Idoso, né, que reduzisse para 60. Ali houve a referência expressa ao princípio da fraternidade. Ou o ministro Gilmar Mendes, na presidência do Supremo Tribunal Federal, quando examinou a DPF 186, analisando o aspecto das cotas nas universidades públicas, ele foi ao direito alemão para negar o pedido de suspensão de liminar de um partido político que queria suspender o sistema de cotas, hoje já consagrado dentro da jurisprudência brasileira como medida constitucional. O ministro Aires Brito, quando em diversos julgados da área criminal, utilizou, sim, especialmente na área da execução penal, na perspectiva da justiça restaurativa, utilizou o princípio da fraternidade como justificativa para a decisão do limite condicional, para a inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos e assim por diante. Mais recentemente, temos o exemplo de um grande ministro que tem se notabilizado no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, em que, em 2015, Sua Excelência, na ADI 5357, ao resolver a questão de instituições particulares de ensino que questionavam a ausência da contraprestação do Estado para a implementação de política pública inclusiva dos deficientes físicos ou dos portadores de necessidades especiais, e a discussão era se o Estado poderia exigir da iniciativa privada a adequação dos banheiros, das rampas, se não tinha um orçamento, e o ministro Fachin disse, com todas as letras, que isso decorria do preceito constitucional inclusivo dos portadores de necessidades especiais. E ali utilizou o princípio da fraternidade. Eu acho esse exemplo emblemático, porque revela como a fraternidade é uma categoria política e uma categoria jurídica. Não só do ponto de vista teórico, não só do ponto de vista internacional, não só do ponto de vista legal, constitucional brasileiro, mas do ponto de vista do realismo jurídico, da jurisprudência pátria.
ministro Gilmar, na DPF 186, disse, a DPF acabou sendo julgada pelo ministro Lewandowski, que foi o relator natural dela, mas o ministro Gilmar funcionou na suspensão de liminar como presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele disse, na dogmática constitucional, muito já se tratou e muito já se falou sobre liberdade e igualdade, mas pouca coisa se encontra no terceiro valor fundamental da Revolução Francesa, a fraternidade. Indicando o Peter Habeck, no livro Liberdade, Igualdade e Fraternidade, como história, atualidade e futuro do Estado Constitucional, e é dessa perspectiva que parto para as análises que faço a seguir. No limiar deste século XXI, liberdade e igualdade devem ser repensadas segundo o valor fundamental da fraternidade. Com isso, quero dizer que a fraternidade pode constituir a chave por meio da qual podemos abrir várias portas para a solução dos principais problemas hoje vividos pela humanidade em tema de liberdade e igualdade. Portanto, da mesma forma, Aires de Brito, na ADI 3128, quando relembra o princípio da fraternidade como ação direta, como teoria direta para as ações afirmativas e as políticas públicas de interação dos segmentos historicamente discriminados, idosos, mulheres, deficientes físicos, negros e assim por diante. E, no âmbito do STJ, temos já muitas decisões nesse sentido, a começar pela ministra Nancy Andrighi, na área do direito privado, do direito de família, do ministro Salomão, Luiz Felipe Salomão, do ministro Herman Benjamin, no direito público, quando Sua Excelência foi incluir no orçamento público de um determinado município no ano seguinte, como prioridade, já que o Poder Judiciário não pode invadir a seara do Poder Executivo, a reforma de determinada delegacia de polícia que estava às traças, né, e que precisava efetivamente de ter uma aparência de dignidade humana. Da mesma forma, na área penal, o ministro Nefe Cordeiro, na área da execução penal, o ministro Sebastião Reis Júnior também, e alguns julgados de minha relatoria. Hoje, no STJ, se vocês fizerem uma pesquisa do termo fraternidade ou sociedade fraterna, encontraremos mais de 100 decisões utilizando esses termos. Isso é muito interessante, isso é importante, inclusive, para grupos de pesquisas. Eu acho que a PUC já tem grupos nesse sentido, o professor Lafayette, o professor Tiago, o professor Ricardo Sayeg, o professor Galera, a quem eu homenageio como diretor da nossa queridíssima faculdade da PUC, do tempo que eu estive por lá, né? E, portanto, são dados que representam, sim, uma coisa muito importante dentro dessa perspectiva de fraternidade e realismo jurídico. Por fim, alguns poderão dizer, nessa perspectiva de construção da categoria jurídica, que falta ainda autonomia enquanto ramo do direito, ou enquanto sub-ramo do direito constitucional, ou seja, o da filosofia, porque a fraternidade pode estudar pela filosofia do direito, pela teoria geral do direito, pelo direito constitucional. Eu estudei pelo viés do direito constitucional, né? Pelo direito penal, pelos mais variados ramos do direito. Mas a fraternidade, ela é um marco teórico de, pelo menos, 3 institutos jurídicos extremamente importantes. A começar pelo critério da mediação e da conciliação. Hoje, em tempos de pandemia, em tempos de desentendimentos ou divergências entre empregador e empregado, entre a empresa e o consumidor, entre médicos, hospitais e pacientes, nunca se precisou tanto da cultura da mediação, da cultura da conciliação. Hoje nós temos um arcabouço jurídico. A professora Ada Pellegrini, a saudosa professora Ada Pellegrini, disse que nós temos um microsistema jurídico da mediação, com um arcabouço regulatório do Código de Processo Civil, da Lei da Mediação,
da lei da arbitragem, da resolução 125 do CNJ, da resolução do CNMP, da resolução do CJF, da Justiça Federal, da resolução da Justiça do Trabalho. Nós temos hoje um microsistema que nos coloca em busca da mediação enquanto técnica de solução para a resolução de conflitos. E olha, essa técnica não nos pertence. Essa não pertence ao direito. Essa técnica pertence ao tecido social. Nós, operadores do direito, nós, atores do direito, é que somos alternativos. Essa técnica é uma técnica fundamental, natural, de solução de conflitos e que pode ser utilizada nos conflitos judicializados. Quando eu digo isso, senhores, eu estou lembrando que nosso novo Código de Processo Civil mudou paradigmas. Pode ter todas as críticas do mundo em relação a X, Y e Z, mas trouxe a cultura da mediação para o início do Código. Ou seja, o processo ele não é iniciado com o conflito posto à mesa para o Estado decidir. O processo é iniciado numa mesa redonda para que as partes tentem resolver os seus conflitos. Isso é fruto do preâmbulo da nossa Constituição, quando fala na construção de uma sociedade fraterna com o objetivo de construir ou de formatar soluções pacíficas para a controvérsia. Evidentemente que hoje não temos mais o favor da lei. O juiz poderá tentar a qualquer momento compor o litígio com aquilo que nós chamamos de autocomposição, ou até mesmo encaminhar a arbitragem, um terceiro substituir o juiz, isso no direito comercial, no direito empresarial, no direito internacional privado, tem acontecido muito e com muito sucesso. Muito sucesso. Eu não sou um especialista na área de arbitragem, mas tenho percebido o sucesso que tem sido a arbitragem dentro, especialmente, das relações de direito privado. Mas a conciliação, a mediação, passa a ser norma fundamental. Artigo 3º. Não mais do juiz, não mais intuição, não mais um favor ou a boa vontade do juiz. Agora é uma norma fundamental para todos os atores do direito. Todos os atores. Juiz, promotor, membro do Ministério Público, defensor, advogado, professor da academia, né? E os demais operadores da área do direito. Todos nós somos pacificadores, somos mediadores. Embora, no processo, no conflito judicializado, a técnica da mediação não deve ser uma técnica usada pelo juiz. O juiz é uma alternativa. Quem tem que usar a técnica da mediação são profissionais capacitados, porque deixamos de tratar a mediação como um favor, como uma caridade. Mediação passou a ser uma técnica de capacitação, com regramentos. O Código de Processo Civil deu diretrizes no sentido de que a mediação e a conciliação não é mais uma mera intuição, mas é uma técnica que exige capacitação, que exige psicologia, que exige medicina, que exige contabilidade, que exige engenharia. Por isso, nós necessitamos dos conciliadores, dos mediadores. Não significa que o juiz não possa fazer uma conciliação. Continua podendo, mesmo porque, esgotada a fase anterior de tentativa de autocomposição, vamos à instrução, vamos à substituição da vontade das partes pelo Estado, mas ainda aí o juiz deverá tentar a conciliação. Aquilo que estava no Código de 73. Portanto, não há nulidade na conciliação formatada pelo juiz. Não, pelo amor de Deus, não é nesse sentido. Mas o que vem dessa perspectiva básica é no sentido de que a conciliação e a mediação é uma técnica decorrente da fraternidade, como marco teórico. A conciliação e a mediação não pertencem ao Estado juiz, pertencem ao tecido social, tanto é que o Código manda criar câmaras privadas de conciliação e manda criar câmaras públicas de conciliação, porque, pasmem, como é que o Estado pode exigir
uma judicialização menor se o Maranhão está brigando com o Piauí, ou o Ceará está brigando com o Piauí, ou o Rio Grande do Sul com o Paraná, ou a união com a Petrobras, ou a união com os Correios. Que exemplo é esse? Portanto, precisamos sim das câmaras públicas de conciliação. Isso faz, evidentemente, que a gente reflita a respeito de que a mediação pertence ao Estado, pertence à sociedade, e o Estado pode utilizar essa técnica como uma alternativa para os conflitos judicializados. Deve utilizar. E também lembrando que esse movimento que nasceu com a ministra Ellen Grace Norfleet, enquanto movimento institucional, porque antes mesmo havia uma grande atuação dos juízes estaduais na área de família, dos juízes do trabalho, e alguns juízes federais trabalhando na área de política pública da habitação, no antigo sistema financeiro de habitação. Vocês são muito jovens, não sabem como isso foi um problema muito grande dentro do território brasileiro, que eram financiamentos da Caixa Econômica e de outros agentes financeiros, que valiam esses financiamentos o triplo, às vezes, do valor da hipoteca da casa que estava hipotecada. Isso foi um grande problema. Isso nos faz refletir, evidentemente, que essa técnica de conciliação vem dando certo. Chegamos, senhores, segundo o ministro Lewandowski, quando presidente do Supremo Tribunal Federal, a termos mais de 100 milhões de processos em tramitação no Brasil. Hoje, parece-me que temos 79 milhões de processos no Brasil, e não 80 milhões. Né? Mas não se esqueçam que somos 210 milhões de pessoas habitando no Brasil. Isso nos leva a refletir sobre essa chamada cultura da paz. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de criação das centrais de conciliação. Isso nos leva a redimensionar os juizados especiais federais, os juizados especiais, esses institutos que foram criados no final do século, essas instituições que foram criadas no final do século XX e início do século XXI, juizado estadual e juizado federal, e que deram nova formatação, novo olhar, nova cara para o judiciário, especialmente para o judiciário federal, com relação ao aspecto das políticas públicas, já que a justiça estadual já vinha trabalhando com os vulneráveis, com os deficientes, com os portadores de necessidades especiais, e a federal era tido como uma justiça extra. Era tido por uma justiça macro, vamos dizer, quando, na verdade, ela trabalha com políticas públicas de previdência social, de habitação, e, portanto, deve estar próxima, sim, do tecido social. E os juizados especiais federais foram, nesse sentido, deram uma grande contribuição. Apenas para lembrar que de 2002 a 2016, a primeira região, a região que eu venho, que comporta, abarca 14 unidades da Federação da Justiça Federal, foram incrementados nos municípios brasileiros mais 13 bilhões de reais dentro da política dos juizados especiais da primeira região. Isso é muita coisa. Isso significa, efetivamente, que encontramos, sim, o caminho dos direitos humanos na busca de uma justiça inclusiva. Né? Portanto, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é o aspecto penal, o aspecto do sistema carcerário. Nós também, nessa área, infelizmente, somos medalha de bronze. Temos o terceiro lugar no mundo do sistema carcerário brasileiro, o sistema carcerário no mundo, e isso nos levou a sermos taxados, senhores, de que temos um sistema de causa inconstitucional carcerário brasileiro na adicção do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso, evidentemente, com 400 mil vagas, quer dizer, nós temos um déficit de mais de 400 mil. Num tempo de pandemia, isso tem repercussão imediata, já que o contágio provoca, alastra essa pandemia, né? Torna essa pandemia mais viva. E ao ponto de que aqui no Distrito Federal já temos, por exemplo,
mais de 500 pessoas no sistema carcerário acometidos de Covid-19. Isso faz com que a gente, juízes de execuções penais, tenhamos uma sensibilidade para sermos facilitadores da não, da não alastração, alastramento dessa pandemia, e, ao mesmo tempo, temos a responsabilidade de não causar insegurança dentro da sociedade. Portanto, temos que trabalhar com pessoas idosas, temos que trabalhar com crimes não violentos, temos que trabalhar com regimes, pessoas que estejam no regime aberto, no regime semiaberto, para, dentro dessa perspectiva, poder dar concretude à recomendação número 62 do CNJ, recentemente expedida, no sentido de sermos facilitadores, não da insegurança pública, mas sermos facilitadores da não proliferação da doença que nem nós conhecemos. E um terceiro aspecto é o aspecto de que somos verdadeiramente irmãos. E isso diz respeito ao movimento da migração. Eu teria no sistema carcerário a possibilidade de fazer uma palestra. Hoje mesmo falarei sobre o sistema carcerário para a AMB às 6 horas da tarde, e, portanto, infelizmente, como o nosso tema é um tema amplo, eu não posso desenvolver com maior, mas aqui eu teria que ter comentado sobre a figura das APACs, dessa figura que nasceu em São Paulo, em São José do Campo, exatamente na perspectiva de que é possível a construção de uma justiça penal que resgate não só a retribuição, mas a ressocialização também. Já são 73 APACs no Brasil. Isso eu recomendo que vocês estudem a justiça restaurativa e desse viés da justiça das chamadas APACs. E, como eu disse, o terceiro viés é o movimento da migração, que diz respeito ao direito internacional, que nos resgata, teoricamente, aquela discussão que antigamente nós tínhamos sobre a constitucionalização do direito internacional ou a internacionalização do direito constitucional, teoria monista, teoria dualista e assim por diante. Mas o princípio da fraternidade ele tem concretude na questão migratória. É preciso lembrar que não só no Brasil, com a Venezuela, com o Haiti e com outras realidades migratórias que todos nós conhecemos, a Venezuela por questões políticas e econômicas, o Haiti por questão geográfica, os motivos são os mais variados, catástrofes geográficas, os mais variados possíveis. Esse movimento ele nos lembra de como a fraternidade ela se torna presente dentro de uma sociedade global, segundo os europeus, né? O direito constitucional europeu hoje trabalha muito com a ideia de sociedade global, direito constitucional global. Eu prefiro trabalhar com a ideia do direito fraterno. Aqui o professor Paulo Ferreira da Cunha, professor da FADISP, hoje membro de uma das mais altas cortes da República Portuguesa, né? No sentido, efetivamente, de construção de um direito fraterno. E a Europa acaba de passar, antes mesmo da pandemia, por um exemplo que nos causa perplexidade, senhores. A França, o berço do princípio da fraternidade na sociedade moderna, com a Revolução Francesa, precisou chegar no século XXI, no ano 2018, para que o Conselho Constitucional francês proclamasse inconstitucional o delito de solidariedade. O francês Cédric Henriot ajudou um imigrante vindo da Itália, um africano vindo da Itália, e por isso respondeu a um processo ainda pelo delito de solidariedade, o delito humanitário. E a Corte Constitucional Francesa considerou
inconstitucional esse delito, em razão exatamente do princípio da fraternidade, a liberdade de ajudar os outros com fins humanitários, independentemente da legalidade de sua permanência no território nacional. Essa decisão é a 717 de 718 de 2018. No dia 6 de julho de 2018, a Corte Constitucional Francesa declarou. E essa pessoa, esse agricultor francês que ajudou o imigrante dentro do território francês, respondeu e foi condenado nas instâncias ordinárias e só teve reconhecido, vamos dizer, a abolício crimes na concepção penal, né, em função da inconstitucionalidade, por causa da decisão da Corte Constitucional Francesa. Isso nos diz muito. Isso nos diz, efetivamente, de como ainda estamos longe na concretude desse princípio da fraternidade. Evidentemente que esse tema é um tema extremamente amplo, é um tema extremamente que mexe com instituições, como vocês viram, não só do direito, da filosofia do direito constitucional, mas do direito processual civil, do direito civil, quando nós lidamos com as famílias, com o conceito de família e assim por diante, ou contratos, a equivalência, a paridade de armas dentro dos contratos, né, a presença da Defensoria Pública em relação aos hipossuficientes, para levar ao judiciário os reclamos daqueles hipossuficientes que não têm acesso à justiça, a questão do acesso à justiça, a questão do direito penal, a questão da solução das controvérsias, pacífica das controvérsias, e até mesmo, e sobretudo, as questões do mundo globalizado, do direito internacional. Eu quero dizer que o compromisso do princípio da fraternidade, para aqueles que já podem estar se perguntando, não é com impunidade na esfera penal. Nós precisamos definir bem que o princípio da fraternidade é o compromisso com o resgate de uma convivência fraterna, de uma convivência pacífica, de uma convivência tumultuada, como nós, seres humanos, somos, mas, ao mesmo tempo, construtores de paz, de pacificação social. Evidentemente que isso me faz lembrar um pensador, um grande pensador português, autor de Tabacaria, ou com vários pseudônimos, Fernando Pessoa, quando ele disse que não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. O princípio da fraternidade é o reflexo daquilo que chamamos de busca por todos os sonhos do mundo. Essa é a minha fala, estou à disposição, professor Tiago, professor Lauro, estou à disposição para eventual pergunta ou para o procedimento que os amigos têm aí dentro dessa nossa conversa. Brigadíssimo, ministro Reinaldo, espetacular conversa, sobretudo um prazer sempre lhe ouvir falar, sempre trazendo, na verdade, o que tem de mais moderno sobre o princípio constitucional da fraternidade, né, ministro Reinaldo? E por coincidências que não são à toa, né, como Vossa Excelência terminou falando agora, né, que o princípio da fraternidade é a busca por todos os sonhos do mundo. Né? É algo muito tocante, né? Acho que é algo muito espetacular. A gente confirmou hoje, agora pela manhã, o professor Paulo Ferreira da Cunha se afastou de todas as suas atividades acadêmicas, por isso que não está mais conosco na FADISP, ficou até o final do semestre passado, por conta da incompatibilidade que assumiu a vaga como juiz no Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, mas ele vai falar no dia 4 de junho, agora às 10 da manhã, sobre pandemia, fraternidade e direito fraterno. Né? Olha que maravilha! Então, vocês vão ver realmente quem entende do assunto. Não, Ele olha,
Ele é ótimo mesmo, um grande amigo nosso, sabe o quanto a gente tem carinho, mas eu queria só passar algumas. Estava tomando nota, acho que é importante a gente voltar em alguns temas. Antes, se algum aluno, alguém quiser fazer a pergunta aqui no nosso chat, pode fazer, a gente pode ir dialogando com o ministro, mas é importante algumas informações para a gente revisitar, como o ministro falou, né? Acho que é importante a gente deixar claro que todos nós somos irmãos, né? Esse nosso reconhecimento da alteridade, a gente se reconhecer no próximo, né? Independentemente, claro, a fraternidade ela tem o seu cunho, a sua origem religiosa, mas ela evidentemente foi secularizada. E o mais importante, né, que a gente sempre fica ansioso para saber, o ministro trouxe vários e vários exemplos do reconhecimento dessa categoria constitucional em decisões nos tribunais superiores, nos principais tribunais superiores do país, no STF e no STJ, e de várias decisões de vários ministros, né? Isso significa dizer que o princípio da fraternidade não está reconhecido, mais do que reconhecido, como princípio constitucional, como assevera o ministro Reinaldo, como também assevera o ministro Carlos Aires Brito, né? Mas é reconhecido em textos constitucionais em outros países, como o ministro fez aqui, o discurso por Portugal, Itália, França e Espanha. O professor Wagner, não sei se está ouvindo a gente, eu vi que estava aqui reconectando. Se estiver ouvindo, quiser falar algumas palavras, por favor, pode abrir o controle do senhor, o microfone do senhor, para poder falar. Está ouvindo, professor? Enquanto isso, professor, o senhor me interrompe na hora que conseguir se conectar, por favor. E acho que é um dado muito importante, ministro Reinaldo, a gente vem acompanhando. Ah, o professor Wagner está conectado. Pronto. Estamos ouvindo, professor? Tudo bem? Como vai, ministro? Um grande prazer, professor. Acabei de falar capitalismo humanista. Sim, sim. Ricardo Sayeg e Wagner Valera. Então foi uma grande alegria participar uma grande alegria participar desse evento com figura tão ilustre como Vossa Excelência. Aprendemos muito nesta sessão, num momento tão dramático que o país está vivendo, né? No qual precisamos tanto de fraternidade, né? Então, praticamente, essa sessão é como um banho de otimismo que todos aqui recebemos, né? Uma proposta de que os problemas podem ser resolvidos, mas depende muito de que nós queiramos resolver os problemas através do caminho ideário da fraternidade. Poderia mesmo se dizer que a fraternidade é um valor no constitucionalismo contemporâneo, portanto, ocupa uma posição sobranceira no sistema jurídico que precede ao próprio ordenamento. Não é o direito que cria a fraternidade. A fraternidade é um prius existencial do direito, porque o homem, para conviver fraternalmente, criou o direito. O direito foi instrumental da fraternidade. Esse é o dado essencial para a nossa compreensão do fenômeno fraternidade. E lembrava bem, Vossa Excelência, a importância que existe do tema no século XX. E talvez porque tenha sido no século XX que o mundo viu nascer uma verdadeira missionária da fraternidade, que foi Chiara Lubich, talvez a pensadora mais importante nesse particular, e a qual nossa universidade, a PUC de São Paulo, concedeu o doutorado honoris causa com muita justiça. Então, talvez isso tenha também suscitado nesse século, e como também salientava Vossa Excelência, prossegue, né? O século XX prossegue, porque ele deixa pendências que terão que ser resolvidas ao longo do tempo.
Então, a fraternidade passa a ser um ideário muito importante. E da fala de Vossa Excelência, eu permito destacar dois aspectos que me parecem essenciais dentro dessa nossa temática. O primeiro, o papel fundamental que a Justiça Federal tem realizado na construção concreta da fraternidade. E isso se deveu, sem dúvida, a esse extraordinário movimento que foi o dos juizados de conciliação, que tiveram início em São Paulo, na ação pioneira da desembargadora Marisa Santos, que foi quem instalou os juizados em São Paulo, essa pioneira que hoje é vice-presidente do Tribunal da Terceira Região. Tive a honra de ser orientador da desembargadora Marisa Santos e participar da primeira sessão de conciliação do juizado. O juizado foi uma revolução para a Previdência Social, da qual eu sou egresso como procurador, porque fez com que o Estado brasileiro, que litiga sempre, que discute sempre, que não transige, não facilita nada, passasse a utilizar rotineiramente da conciliação. Isto é, um instrumento de fraternidade entre o segurado, que é carente, aquele que precisa de mais do auxílio do poder público, e o Estado, a Previdência Social através do INSS. Então, esse talvez tenha sido no limiar desse tempo de fraternidade um exemplo concreto. Já que querem, como lembrava Vossa Excelência, exemplos concretos, nós temos aos milhares os processos de conciliação presididos pela Justiça Federal no campo específico da Previdência Social, onde o grau de litigiosidade é imenso, é insuportável mesmo, pode-se dizer, nessa área. Agora, ficamos a dever, e Vossa Excelência apontava mesmo para isso, um trabalho efetivo no terreno da migração. De fato, a sociedade global fez com que nós ficássemos como que à mercê da migração, não como um dado negativo, mas como algo que vai acontecer cada vez mais e que, de fato, merece um acolhimento mais expressivo. E, paradoxalmente, nós vamos enfrentar, depois da pandemia, um recrudescimento dos movimentos xenofóbicos contrários à migração. Então, é mais do que nunca necessário que o tema da fraternidade aproxime as pessoas. Aproxime no sentido de que os direitos humanos dependem essencialmente da paz. E sem fraternidade não há paz. Fiquei muito feliz de participar dessa sessão, ministro. Acolha fraternalmente o nosso abraço da PUC de São Paulo, que é e continua a ser sua casa, e que possamos interagir mais frequentemente doravante. Muito obrigado. Acho que o ministro Reinaldo está fechado o microfone aqui. Só clicar aí no microfone para poder abrir. Professor Wagner, de fato, um super prazer sempre ouvir o senhor falar e suas considerações, meu querido professor, um grande amigo e objeto de inspiração de todos nós, né? Poder escutar os comentários do senhor sobre a palestra do ministro Reinaldo, de fato, é muito importante para o nosso engrandecimento. Ministro, por favor. Professor Tiago, eu quero agradecer ao professor Valera e dizer que ele lembrou dois nomes extraordinários dentro da construção desse conceito de sociedade fraterna. Quero dizer que a doutrinadora Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, foi a minha inspiração. A Chiara Lubich faria agora 100 anos, e que é uma doutrinadora, uma filósofa, uma doutrinadora da Igreja Católica, e que teve como lema exatamente a construção de que todos nós somos irmãos e todos nós somos uma única família, uma única humanidade, vamos dizer assim. A Chiara Lubich dizia que nós estamos
repletos de ordens jurídicas, de arcabouços normativos, mas o que falta mesmo é a presença, o grande obstáculo é o ser humano, de olhar o outro com a mesma dignidade, de olhar o outro com os mesmos direitos e de olhar o outro com as suas diferenças. E ela disse, e eu digo isso no meu pequeno livrinho, que a fraternidade é a categoria de pensamento capaz de conjugar a unidade e a distinção, a que anseia a humanidade contemporânea. Isso são palavras de Chiara Lubich. Portanto, minhas homenagens ao professor Balera por ter lembrado desta doutrinadora tão importante, essa filósofa, essa pesquisadora, que é a fundadora dos focolares, a saudosa Chiara Lubich. E, de outra parte, também faço minhas as palavras do professor Balera em relação à professora Marisa, a desembargadora Marisa, minha queridíssima colega da Magistratura Federal, e que hoje está em cargo diretivo do TRF da região, porque Sua Excelência, que tem uma obra extraordinária orientada pelo professor Balera na área do direito previdenciário e que deixou sua marca, sem sombra de dúvida, tal como a desembargadora Selene Maria de Almeida, na primeira região, a famosa juíza Selene, em todo o Brasil, até hoje comentada, elas duas, na primeira e terceira regiões, levaram adiante este projeto que se chama Juizados Especiais Federais. Eu quero agradecer, professor Balera, suas ponderações, dizer da minha satisfação de ser um PUC-ano, alguém que vem da PUC de São Paulo também, com muita honra, e sob a direção do queridíssimo professor Wagner Balera, dentro da Pontifícia Universidade Católica. Muitíssimo obrigado. Obrigadíssimo, senhor ministro. Um prazer poder ouvi-lo. O professor Wagner, matando um pouco da nossa saudade aqui, nesse nosso encontro. O nosso curso de mestrado na PUC, em Direitos Humanos, nossos alunos agradecem enormemente a conversa, a aula, a palestra, em especial a inspiração e o aclaramento de todos os fundamentos jurídicos do princípio constitucional da fraternidade. A gente está estudando esses temas dentro do nosso curso, por isso que pude pedir a gentileza de poder conversar um pouco com os nossos alunos para inspirá-los nas suas atividades. Não obstante, um tema tão oportuno e tão preponderante no momento que a gente vive, como Vossa Excelência trouxe alguns exemplos de humanidade, da gente reconhecer algumas populações que são marginalizadas da nossa sociedade, como o caso aí no Distrito Federal, onde tem o maior IDH do país, são 500 presidiários contaminados com Covid. Então, imagina isso ao longo do país, como deve estar espalhado numa progressão geométrica pior ainda. A gente tem que cuidar a cada momento e a cada um de nós, todos nós, operadores de direito, pela implementação desse tão importante princípio constitucional. Eu só tenho a agradecer enormemente, também aqui em nome, a gente abriu, até porque foi decretado feriado aqui hoje em São Paulo, então a gente não tem atividades administrativas e acadêmicas nem na PUC, nem na FADISP, onde dirijo, mas a gente manteve essa nossa conversa, agradecendo aqui a audiência dos nossos alunos, tanto dentro do Blackboard, quanto no Instagram, no Facebook e no YouTube. Hoje pela manhã nós recebemos, então, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, com a participação mais do que especial do professor titular de Direitos Humanos da PUC de São Paulo, professor Wagner Balera, os nossos alunos, tanto da graduação, mestrado, doutorado da FADISP, nossos alunos do mestrado em Direito da PUC. Um grande prazer ter recebido todos vocês. Mais uma vez, ministro, muitíssimo obrigado por nos receber. Essa semana a gente ainda tem mais um encontro. Semana que vem a gente vai ter, na segunda-feira, o professor Jorge Zabud, na terça, Rafael Brolio. Enfim, a gente está a semana toda programando algumas atividades. No dia 4 de junho, às 10 da manhã, como comentei, o professor Paulo Ferreira da Cunha, professor Wagner e professor e ministro Reinaldo, mais do que convidados também para a gente fazer
essa interlocução, que acho que é importante, uma fase 2 desse tema, para a gente ter essa perspectiva do professor Paulo Ferreira da Cunha, que é professor catedrático da Universidade do Porto e também juiz do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Então, muito bom dia a todos. Obrigado, ministro, mais uma vez, pelo atendimento, pronto atendimento do nosso convite em participar aqui com os nossos alunos. Muito obrigado, professor Tiago, muito obrigado, professor Lauro, professor Balera, obrigado pela acolhida. Quero dizer que estou vendo algumas perguntas aqui, que com certeza o professor Tiago vai me trazer de novo, talvez para falar sobre ativismo judicial, que é o que estão perguntando aqui, né? Sobre o tripé do ministro Barroso, no conceito da representação, do caráter iluminista do judiciário, que isso tem sido uma discussão tão grande, talvez aí ninguém melhor do que o professor André Ramos Tavares para contra-argumentar, como grande constitucionalista que é, mas eu quero apenas dizer da minha satisfação, da minha gratidão à FADISP e à PUC nas pessoas do professor Balera, do professor Tiago e do professor Lauro, e de todas as demais dos demais assistentes. Muito obrigado pelos comentários feitos no chat e agradeço muitíssimo essa oportunidade. Imagina, obrigado a gente, ministro, um grande abraço para o senhor, para toda a sua família, professor Wagner também, grande abraço para todo mundo, um abraço doutora Vânia e a sua família. Até mais, gente, obrigado a todos, um bom dia, boa semana, fiquem em segurança e com saúde. Tchau.